Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos fazer hoje, terça-feira, 1º de abril. Não é mentira não, hein? 1º de abril, um balanço da primeira rodada do Brasileirão. Começou no último sábado, terminou ontem, com Bragantino 2, Ceará 2, e aí nós temos os 10 jogos dessa primeira rodada, onde a gente já tem um líder, hein? Um líder? Não, vários líderes, né? Na verdade, nós já temos um artilheiro. Porque na liderança você tem Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Esses 5 times ganharam e saíram na frente. Tivemos vários empates. Já tivemos um treinador demitido, Mano Menezes. Caiu no Fluminense, que tudo indica, deve contratar o Renato Gaúcho. Mas na primeira rodada já mandaram o Mano Menezes embora. Gente, se preparou, fez a final do Campeonato Carioca, perdeu para o Flamengo. Se já achava que estava com algum problema de relacionamento, alguma coisa assim, mas na primeira rodada o Mano Menezes já caiu. Tivemos 2 pênaltis perdidos, hein? O Reinaldo, o King Naldo do Mirassol perdeu e o Mirassol perdeu o jogo por 2-1 para o Cruzeiro, fez falta. E o Caleri do São Paulo, 0-0 no Morumbi com o Sport, também fez falta. Com detalhe, hein? Dos 6 clubes paulistas, nenhum venceu. E olha o Santos que perdeu para o Vasco, Marcelo Teixeira, o presidente, já veio a público, meteu a boca em todo mundo, inclusive no Caixinha, na escalação. Não sei não, hein? A torcida do São Paulo pediu a cabeça do Zubeldia, o presidente deixou o Caixinha, Pedro Caixinha, tudo pendurado. Olha que primeira rodada agitada, com pênaltis perdidos, treinador demitido, confusão, enfim, pelo menos de arbitragem, não dá pra gente falar nada, né? Bom, mas antes da gente bater um papo aí sobre essa primeira rodada, falar sobre todos os jogos, inclusive o público, hein? Peguei o público de todos os jogos. Eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativem o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, dê o seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua sugestão, enfim, como a gente faz sempre aqui nas séries A1, A2, A3 e A4, muitas delas ainda continuam, né? E um detalhe, hein? Vou fazer um vídeo ainda hoje sobre a Série B. Os 20 clubes, 20 treinadores, as principais contratações, como chegam cada um, muitos campeões estaduais na Série B, são os 20 primeiros times do Brasil aqui na Série A, e os segundos, do 21º ao 40º, do 21 ao 40, tudo lá também para vocês ficarem bem informados, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com os jogos de sábado. No sábado, eu acompanhei São Paulo Sport 0-0. Que jogo horroroso, gente. Que jogo horroroso. O Zubeldia realmente é um técnico, para mim, fraco. Não serve para o São Paulo. Era técnico de time que fica lá encolhidinho e joga a bola para atacante, como está fazendo com o Caleri. Mesmo jogando com o Sport, dentro de casa, foi com 3 zagueiros e 3 volantes. Começou no início do jogo, para mim, o jogador do Sport até acerta o Luciano, mas para mim eu não marcaria pênalti, tá? Mas o juiz com 3, 4 minutos de jogo deu pênalti no Luciano. O Caleri cobrou na lua, tem o travessão assim, ele cobrou na lua, numa fase terrível, e o técnico não tira o Caleri do time, né? O André Silva foi o artilheiro do time no Paulistão, tá no banco. Você tem o Rian Francisco, artilheiro da Copinha, no banco, e o Caleri desfilando ruindade dentro de campo. O Sport marcou bem, criou poucas oportunidades, jogou pelo empate, saiu satisfeito pelo empate, e o 0-0, um ponto para cada um, 37.856 pessoas no Morumbi, que não estava totalmente liberado. Como vai ter show no Morumbi, tinha uma parte ali que estava meio sacrificada. Então, São Paulo 0, Sport 0. No sábado ainda, o Cruzeiro do Leonardo Jardim pegou o Mirassol do Rafael Guanais, que estava fazendo sua estreia no Campeonato Brasileiro. O Mirassol, primeira vez na primeira divisão, e o Rafael Guanais fazendo sua estreia no comando do Mirassol. 40.837 pessoas no Mineirão, jogaço. O Cruzeiro começou a 1.000 por hora, com o Dudu fazendo 1-0 aos 13 minutos no cruzamento da direita, e o Gabigol também cruzamento da direita, tudo nas costas do King Naldo, hein? Da direita, e o Gabigol fazendo 2-0. Tudo indicava que seria uma partida fácil,
que seria uma goleada. De repente o Mirassol começou a equilibrar, saiu o pênalti pro Mirassol. Reinaldo cobrou, o Quinguinal tava mal no jogo, hein? Os gols tudo do lado dele, bateu o pênalti mal, Cássio foi lá e fez a defesa. Ainda no primeiro tempo, logo depois de ter perdido o pênalti, num cruzamento da esquerda, o lateral Lucas Ramon de cabeça apareceu e fez o primeiro gol do Brasileirão do Mirassol, né? Na história do Mirassol no Brasileirão, na verdade. O Reinaldo perdeu o pênalti, 2-1. Veio o segundo tempo, o jogo ficou lá e cá, e terminou 2-1. Ou seja, o Mirassol, que começou tomando de 2-0, poderia ter empatado no primeiro tempo se não fosse o pênalti perdido, e depois fez um jogo igual com o Cruzeiro. Bom para o Cruzeiro, 3 pontos para o Cabuloso, mas o Mirassol deixou uma pequena impressão aí que dá para fazer um bom campeonato. Veremos. Ainda no sábado, às 18h30, o Grêmio com o Atlético Mineiro. 2 times que dizem que brigam pelo título. Eu particularmente, acho que o Atlético Mineiro tem time para brigar pelo título. O Grêmio eu preciso esperar um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, o Grêmio fez 2-1 em cima do Galo. O Grêmio no primeiro tempo, mesmo quando era atacado, segurava a onda. E no contra-ataque, quando o Atlético, para mim, estava até melhor, o Arezzo faz 1-0 aos 32 minutos. Deu aquela bambeada o Galo e o Edenilson acabou fazendo ainda no primeiro tempo 2-0. Veio o segundo tempo, o Atlético apertou, um cruzamento da direita, o Rony fez um belo gol de cabeça e o Atlético terminou em cima. E o Atlético foi protestar com uma expulsão de um jogador do Grêmio que deveria ter acontecido e não aconteceu. Foi até a CBF, a CBF deu razão, alegou que o primeiro gol do Galo, do Grêmio, estava impedido, a CBF não concordou, vindo os vídeos lá, falou que não concordou, que o gol foi legal, mas realmente no segundo tempo tinha que ter dado cartão vermelho para um jogador do Grêmio. Então foi atendido parcialmente as reclamações do Atlético. Eu acho que os clubes têm que fazer isso mesmo. No dia seguinte, quando tem erro clamoroso, precisa ir na CBF e ver qual que é o comportamento da comissão de arbitragem com os caras que erram feio. Se eles vão para a geladeira, se eles vão ter um aprendizado. Então, de qualquer maneira, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Aí nós vamos para o Fortaleza e Fluminense, que caiu ali. 20.111 pessoas lá na Arena do Grêmio, na Arena em Porto Alegre. Tá? 20.111 pessoas. Vamos passar para Fortaleza, ainda no sábado também. Fortaleza fez 2-0 no Fluminense, contundente, não dá para reclamar. O Fortaleza está 497 dias sem perder no Castelão, no Brasileiro, tá, gente? No Brasileiro. São 16 vitórias e 7 empates. Pressão, 18.945 pessoas lá no Castelão. Pressão do Fortaleza, com 3 minutos de jogo, o Lutero recebeu uma bola da direita, só empurrou para o fundo da rede. Com 20 minutos, o Tinga de cabeça, cobrança de escanteio, o Tinga de cabeça fez 2-0. O Fluminense no segundo tempo chegou a fazer um jogo mais equilibrado, mas uma vitória merecida e contundente, 2-0. Terminou o jogo, o Mano Menezes caiu. Primeira rodada, primeira demissão do treinador, caiu o Mano Menezes. Veremos o que vai acontecer, hein? Ainda às 18h30 do sábado, o Juventude pegou o Vitória. 2 times que todo mundo diz que tem que lutar para não cair. Veremos, vamos aguardar, né? De qualquer maneira, o Juventude passou o carro no Vitória. Foi 2-0 contundente, 2-0 com propriedade, 6.547 pessoas lá em Caxias do Sul, e o Gabriel Tagliari, que é um artilheiro do campeonato. Primeira rodada ele já fez 2 gols. Fez um aos 7 minutos do primeiro tempo, e fez o segundo, que a bola até desviou no zagueiro e matou o goleiro, mas foi chute dele, foi gol dele. O Gabriel Tagliari fez os 2 gols, 2-0, que Juventude sai na frente. Se tem que somar 45 pontos, já começa com 3. E o Vitória, que tinha perdido o campeonato estadual para o Bahia, agora o Thiago Carpini vai ter que colocar a casa no lugar ali. Então, 6.547, Juventude 2-0. E o jogo das 9 horas da noite, vi ele inteirinho também. 2 times candidatos ao título, acho que são candidatos ao título. 1-1, gostei do jogo.
O Flamengo está muito desfalcado, não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta. O Pedro vai voltar agora em abril, né? Mas também não está jogando ainda e tal. Você vê como o Flamengo pode ficar forte, né? E o Internacional vem forte também, hein? O Internacional vem forte, o Roger vem fazendo um trabalho espetacular, né? Felipe Luiz trabalha espetacular no Flamengo, campeão estadual. Roger trabalha espetacular no Inter, campeão estadual também. Então, o Bruno Henrique, o volante, que joga de meia, joga de segundo volante e tal, né? O Bruno Henrique fez 1-0 aos 33 minutos do primeiro tempo, e num jogo igual, o Inter saiu na frente. Veio o segundo tempo, o Léo Pereira, zagueirão, aproveitando ali como se fosse um centroavante, bola na área, empatou, e aí o Juninho chegou a perder um gol inacreditável na cara do goleiro, né? O jogo ficou muito igual, ficou muito parelho, 48.452 pessoas no Maracanã, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, foi o maior público da rodada, já começa com públicos maravilhosos, né? Se você pegar, tinha quase 40 mil no Morumbi, você pegar aqui, ó, tinha quase 50 mil no Maracanã, tinha mais de 30 mil no Allianz Parque, tinha para aproximadamente 20 mil em São Januário, tinha quase 42 mil em Salvador, né, na Arena da Fonte Nova, enfim. Público até que eu gostei da primeira rodada. Enfim, Flamengo 1, Inter 1, 48.452 público presente no estádio, o maior presença de público. Esses foram os jogos no sábado. São Paulo 0, Sport 0, Cruzeiro 2, Mirassol 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 0, Fortaleza 2, Fluminense 0, Juventude 2, Vitória 0 e Flamengo 1, Inter 1. Vamos para os jogos de domingo, né? Um jogo que eu achei lá em cá, 0-0, a abertura do domingo, Palmeiras e Botafogo, né? Os dois últimos campeões brasileiros. O ano passado foi o Botafogo, o ano retrasado foi o Palmeiras. Dois times, para mim, também candidatos ao título. O jogo bem equilibrado, embora eu acho que no primeiro tempo o Botafogo foi melhor, criou mais. O Palmeiras está carente de criatividade e está finalizando pouco. Mas no segundo tempo, o Flaco Lopes perdeu um gol incrível no finalzinho do jogo na cara do goleiro John. Verdade que o goleiro John saiu e fez uma bela defesa. Mas se ele dá uma cavadinha e tal, ele quis bater forte, o John saiu e o Flaco perdeu o gol mais fácil do jogo. Fácil, né? Do jogo. Cara a cara com o goleiro. Mas acho que o Botafogo, num contexto geral, foi melhor no jogo. Mas o 0-0, um ponto para cada um. Torcida do Palmeiras vaiou, hein? Vaiou, criticou o treinador. O Abel tá meio pressionado também. Não para perder emprego, porque ali com a Leila é presidente de fato e de direito. Não tem isso. Mas o Abel precisa reinventar esse Palmeiras. Perdeu o título para o Corinthians, o que o torcedor fica sempre bravo, e começou empatando, embora você empatou com um time que, assim como o Palmeiras, vai brigar pelo título. Aí o Vasco pegou o Santos em São Januário e ganhou de virada. O único jogo que teve virada nessa primeira rodada. O Santos fez 1-0 com o Barreal, o Santos sem Soteldo e sem Neymar. Sem Soteldo e sem Neymar, respeitando todas as opiniões, o Santos não briga nem por Libertadores, gente. Não briga por Libertadores. Eu acho que o trabalho do Caixinha é muito fraco. Muito fraco. Eu acho. Mas é uma opinião minha apenas. Mas o Barreal, né, num passe do Tiquinho, fez um belo gol e o Santos saiu na frente aos 19 do primeiro tempo. E terminou em vantagem no placar. Veio o segundo tempo, o Vasco foi para cima. O Nuno Moreira, o Portuga, fez 1-1 aos 7 minutos. Eu achei uma vacilada do Marinho. Num cruzamento, o Nuno tocou de cabeça, pô, o Marinho abaixou. Se o Marinho cresce, ele é alto, a bola bate no Marinho. Mas enfim, achei uma falha defensiva do Santos, 1-1, e depois o gol do Verratti, vou te falar. Uma falta cobrada no meio da área, um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro. O cara sai, nenhum zagueiro, pô, né? Nenhum zagueiro. O francês, esqueci o nome, fez a cobrança. O Verratti, com muita facilidade, livre, dentro da área, fez 2-1. 19.550 pessoas em São Januário, a torcida do Vasco fez uma festa maravilhosa. Dizem que o Vasco luta para não cair. O Pedrinho, o presidente, diz que
o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do Brasil e dá para brigar por Libertadores. Vamos ver quem tem razão. O certo é que no vestiário o Marcelo Teixeira meteu a boca em todo mundo, falou que é inadmissível, que tinha que ir em São Januário fazer os 3 pontos, tinha que conquistar os 3 pontos, que os erros do Santos foi clamoroso, deixou o Caixinha, achei que o Caixinha balançou ali, hein? Aí às 20 horas acompanhei esse jogo também, Bahia 1, Corinthians 1, o Bahia com time titular campeão baiano, o Corinthians só com o Yuri Alberto de titular, o resto tudo reserva, inclusive o goleiro, então para o Corinthians 1-1 foi maravilhoso. Achei que o Bahia perdeu uma grande oportunidade de sair na frente. Mas, verdade seja dita, 1-1 dá pra gente contar a história o seguinte. Jogo igual, mas com o Bahia criando e finalizando com mais perigo. E aí o Gilberto, o lateral, fez seu primeiro gol na temporada numa bela trama. Ele meteu a cabeçona na bola e fez um belo gol. Belo gol, terminou o primeiro tempo 1-0. Veio o segundo tempo, jogo igual, quando o Everton Ribeiro é expulso. Logo com 15 minutos do segundo tempo, ele já tinha um amarelo, um vermelho burro até, né? Ele não precisava fazer a falta que ele fez depois de ter amarelo. E aí, a partir daí, o Bahia deu aquela recuada com 1 a menos e o Corinthians foi colocando alguns titulares em campo, pressionou o Bahia, pressionou. Teve um golaço do Romero que foi realmente bem anulado, porque o Thales estava impedido no início da jogada, e de tanto pressionar, o espanhol Héctor Hernández fez seu primeiro gol no Corinthians, num belo cruzamento. Ele pegou e ganhou da zaga aos 45 do segundo tempo. O Corinthians, para mim, conseguiu um ponto importantíssimo fora de casa, com time reserva, embora depois foi colocando, né, titulares, alguns titulares, né? Mas, de qualquer maneira, foi um ponto importante. 41.898, quase 42 mil pessoas na Arena Fonte Nova, a segunda melhor arrecadação, hein? Primeiro no Maracanã, quase 49, segundo em Salvador, quase 42, terceiro no Mineirão, quase 41 e quarto no Morumbi, quase 38. E aí finalizamos ontem, então, com Red Bull Bragantino 2, Ceará 2. Achei que foi uma vacilada do Ceará. Como? O Ceará jogando em casa? Porque é o seguinte, com 23 minutos de jogo, estava 2-0 para o Ceará. Pedro Raul fez 1-0 com 11 e o Marlon, zagueirão, cobrança de escanteio, de cabeça fez 2-0. Deixou o Bragantino atordoado. O problema é que aos 45 para 46, o La Quintana fez 2-1 para o Red Bull Bragantino, e aí no segundo tempo o Ceará recuou demais, aí o Léo Condé recuou demais o time dele, e o Bragantino foi, mesmo sem tanta qualidade, foi trocando jogadores e tal, foi pressionando, até que o Eric Ramírez, que é destro, aproveitando uma jogada dentro da área, aos 47 do segundo tempo, empatou. Empatou 2-2, 1 ponto para cada um. Dizem que Red Bull Bragantino e Ceará precisam somar os 45 pontos para não lutar, porque eles lutam primeiro para não cair. Veremos. O certo é que cada um somou um pontinho e foi a pior presença de público lá em Bragança Paulista, 2.591 pessoas apenas, certo? Esses são os resultados. Nós tivemos no sábado 0-0 São Paulo Sport, Cruzeiro 2-1 no Mirassol, Grêmio 2-1 no Galo, Fortaleza 2-0 no Fluminense, Juventude 2-0 no Vitória e Flamengo e Inter 1-1. No domingo, 0-0 Palmeiras e Bota, Vasco de virada 2-1 no Santos, Bahia 1, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2, Ceará 2, 21 gols na primeira rodada, uma média de 2,1 gols. Então você tem Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio com 3 pontos, aí com 1 ponto, olha quantos, Red Bull Bragantino, Ceará, Corinthians, Bahia, Flamengo, Inter, São Paulo, Sport, Palmeiras, Botafogo. E com 0, Atlético Mineiro, Santos, Mirassol, Fluminense e Vitória, e o único artilheiro do campeonato é o Gabriel Tagliari, do Juventude, que fez 2 gols. E vamos finalizar então nosso boletim aqui do Brasileirão com os jogos da segunda rodada. Esse meio de semana, hoje é terça, hoje começam os jogos da Libertadores, da Sul-Americana, tem jogos hoje, jogos amanhã e jogos na quinta. Então você tem o meio de semana de Sul-Americana e de Libertadores. Sábado, retoma o Brasileirão, 18h30 na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco. 18h30 no Castelão, Ceará e Grêmio. E 21 horas no seu estádio, né, no Newton Santos, Botafogo e Juventude. Aí domingo, 16 horas, Fluminense e Bragantino, Atlético Mineiro e São Paulo, os 2 jogos às 16 horas. 18h30,
Internacional e Cruzeiro, Vitória e Flamengo, Sport, Palmeiras, Mirassol e Fortaleza. E a gente encerra a segunda rodada no domingo, 20h30, na Vila Belmiro, Santos e o Bahia do Rogério Ceni. É isso aí, eu vou acompanhar toda essa segunda rodada e prometo para vocês que na segunda-feira que vem, venho com saudão, o balanção da segunda rodada do Brasileirão. Grande abraço a todos, até lá!